Você já intimidou alguém de forma sistemática, repetidamente? E também, de repente, já cometeu alguma violência física a este alguém depois de psicologicamente tê-lo afetado? Se você fez isso, você cometeu bullying. E é crime. E é sobre bullying que a gente conversa hoje. E o bullying normalmente é debatido no ambiente escolar, mas a gente sabe que ele acontece não apenas no ambiente escolar. Acontece na família, nos ambientes de lazer e em vários outros espaços, inclusive de trabalho. Para conversar conosco, convidamos 3 mulheres profissionais que entendem do assunto e que vêm nos ensinar muito a respeito. Conosco hoje, a Márcia Adriana de Carvalho, que é professora da Rede Municipal de Ensino, segunda vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do nosso Rio Grande do Sul. Ela é também presidente do CACS, que depois ela vai explicar o que é, do Fundeb Estadual do Rio Grande do Sul, integrante do Comitê Gaúcho da Campanha Nacional do Direito à Educação. Bem-vinda, Márcia. Também bem-vinda a Salete Anderli, que é pedagoga, psicopedagoga e mestre em neuropsicopedagogia. A Salete tem formação em ABA, é docente da Ideal Faculdade, professora da Rede Municipal de Educação também, tanto atua em sala de aula quanto em atendimento educacional especializado e também atende em neuropsicopedagogia em clínica particular. Bem-vinda. Conosco ainda a Thaís Isabel Dalegrave, psicóloga e servidora pública, que nem eu, né? E ela integra a equipe do Apoiar. Ela dedica-se hoje ao atendimento especializado de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos. A Thaís também é psicóloga e tem uma experiência de 25 anos na psicologia, especialização em terapias cognitivo-comportamentais, TCC, e formação complementar em terapia de esquema e MDR. Depois vai explicar para a gente o que é. Ingressou no serviço público em 2010, com destaque na atuação de 11 anos no Centro de Referência da Mulher. Bem-vindas, bem-vindas. Eu também digo bem-vindo, bem-vinda a quem está em casa. Siga conosco, porque esse bate-papo vai ser muito instrutivo. Márcia, quero já entender, né, que tu me ajude com toda a experiência de escola que tu já tem, mas também de atuação em órgãos ligados à educação. Por que o bullying acontece? Bem, primeiro dizer que é um prazer estarmos aqui juntas, né, essas 4 mulheres potentes, para falar desse tema que é tão recorrente e que é importantíssimo que nós possamos falar. O bullying, por vezes, né, até agora que ele foi institucionalizado, né, foi incluído no Código Penal como um crime. Então, por vezes, as pessoas relativizam muito essas questões do bullying. Então, nós precisamos, sim, elucidar a nossa comunidade, explicar a diferença, que não é um simples conflito. Bullying é diferente de conflito. O conflito é uma questão pontual, é algo que a gente faz uma ou outra vez, e normalmente o conflito se dá entre pares com a mesma capacidade, vamos dizer assim, de relacionamento. Já o bullying, ele é uma violência que acontece de forma sistemática, como tu disseste no início do programa, e normalmente tem uma diferença na relação, uma espécie de relações distintas de poder, onde um consegue se sobrepor ao outro. E isso, de forma sistemática, acontece em todos os ambientes onde houver pessoas convivendo. E, especialmente, a gente verifica isso muito fortemente na escola, por quê? Porque a escola é o locus que reproduz a nossa sociedade. É lá na sala de aula, é no espaço escolar que a gente reproduz todas as relações que nós mantemos fora da escola. Então, se essa violência existe fora da escola, ela vai se repetir nas nossas salas de aula. Por isso que, por vezes, a incidência é muito maior na escola, porque acaba concentrando crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, ao longo da vida, e não apenas na educação básica. Isso pode se estender também para a educação superior, porque a prática, né, dessa violência sistemática, desse ato sistemático, vai se dar nessas relações. E se isso, né, não for desvelado, desmistificado, a gente acha que são simples conflitos e que podem deixar passar
sem qualquer consequência. Então, hoje a gente tem legislação nacional, a gente tem legislação estadual, a gente tem legislação no próprio município que fala do bullying e ainda a gente tem uma outra categorização, né, do cyberbullying em função das redes sociais, que isso acaba multiplicando muito e por vezes se criam grupos de WhatsApp para continuar essa violência sistemática, né, entre os adolescentes, entre os jovens. Então, é extremamente importante a gente já saber, a gente já tem legislação antiga que fala sobre situações de violência, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata sobre qualquer forma de violência. Mas a gente já tem legislações mais recentes, de 2010 aqui no Estado, de 2015, o ano passado no Código Penal, para dizer que é preciso tratar isso com uma questão bastante diferenciada, que não são apenas conflitos pontuais, mas se repetem e têm consequências bastante significativas. Foi bom que a Márcia comentou sobre estar no Código Penal, porque o bullying em si, ele quando cometido e constatado, ele implica em multa. Mas o cyberbullying implica em prisão também. Então, a gente sabe que, por vezes, as punições não resolvem, né, Márcia, né, Salete? Mas elas também ajudam a coibir. E a Márcia comentou sobre a atuação, né, que é mais nítida na escola, mas vai para a universidade. Tanto que o programa instituído em 2015, ele estabelece cuidados, ações de prevenção ao bullying no ambiente escolar, que é do ensino da educação básica, ensino fundamental, né, e médio, mas também em universidades. E você, Salete, é professora, né, universitária, enxerga também nesses espaços situações de bullying? Sim, e quando a gente percebe, primeiro, obrigada pelo convite, eu já envolvida aqui com as ideias, quando se percebe que algum acadêmico, algum estudante está se excluindo ou você faz algum trabalho acadêmico de duplas, de grupos, ou mesmo trabalhos que tu vai apresentar, e que determinado estudante fica mais arredio, ou você... na verdade, o professor, independente do nível que ele está, ele tem que ter esse olhar clínico, perceptivo, do entorno de tudo. Você tem um olhar macro, né, daquela turma, mas você tem que conhecer a singularidade de cada aluno para poder ir ajudando ele nas habilidades ou não que ele tenha. A nossa universidade, Faculdade Ideal, a gente tem, como todas as outras, com certeza tem, o espaço de escuta sensível e qualificada, que é quando a gente encaminha esse estudante, que num primeiro momento é atendido por um professor responsável junto com estagiários e depois é feito os encaminhamentos. E em sala de aula, né, a gente sempre vai auxiliando esse estudante para que ele possa ir se desenvolvendo enquanto ser humano. E aí ali tem todos os detalhes, né? Quando a gente olha a singularidade de cada um, a gente sabe qual é o aluno, qual é o estudante que precisa ser mais motivado, mais estimulado. Você consegue ter o que a gente chama de uma comunicação mais afetiva, mais acolhedora, ou aquela que você precisa também colocar os limites necessários, chamar para uma conversa individual, perguntar o que está acontecendo, se ele se sente confortável em falar. E como Márcia falou da questão de pequenos conflitos, né? Conflitos sejam eles de que tamanho for. Independente do espaço que tu está como educadora, não dá para deixar passar nada. Atrás de tudo isso tem a questão do respeito, né? A palavra respeito, ela parece ser muito batida, mas na verdade ela é muito profunda. E para a gente adquirir o respeito, é necessário que seja feita uma educação parental com a família primeiro, como você colocou no início, nas famílias, no núcleo familiar, especialmente quando tem mais que um filho ou grupo, são várias famílias morando próximo, ou quando reúne a família, sempre tem aquelas piadas, né? O lento, o inteligente, o que não sabe fazer nada. Essas palavras vai deixando com que aquela criança, com aquele sujeito, vá crescendo com essa ideia de que ele não é capaz, que ele é pouco, não tem autoestima, ou que ele é feio. E tudo isso vai sendo guardado, se não trabalhado, em algum momento transborda, né?
Salete, nesse aspecto que a gente tem algumas frases, a Salete lembrou algumas, mas tem algumas palavras que elas agridem só de serem emitidas, né? Eu tenho até vergonha, às vezes, de emitir, assim, que a gente chama de... no interior é muito comum falar tongo, bocó. Tem outro termo, uma expressão que me agride, mas eu estou falando porque a gente precisa fazer com que elas sejam evitadas, identificadas e evitadas. Vagabundo, né? Você não faz nada. E repetidamente, e eu te pergunto, Salete, tu já bem falou que isso pode implicar futuramente, mas também pode ser no presente. Uma criança que ouve isso todo dia, todo dia. ela pode replicar? Ela vai replicar com certeza nos espaços que ela está, porque dependendo da fase de desenvolvimento que ela está, e independente de ser menor ou maior, os primeiros modelos de referência são os pais, e eles copiam os modelos da convivência deles, né? Então, se é um ambiente que não é muito harmonioso, que já acordam uma coisa assim mais confusa ou atrasados, e eles contam tudo para a gente, o que está acontecendo, tu já se dá por conta, e por isso que veio agora esta área, que não é tão nova, mas no Brasil e no Rio Grande do Sul, agora que começou, a educação parental, né? Que não basta a gente só ter esse olhar singular com a criança e com o jovem, ou com a pessoa. Eu tenho que ter esse olhar singular e de apoio também para a família. Porque como fica tudo no automático, e aí ele repete de geração em geração, o pai dizia isso, daí ele vai dizer isso para o filho e vai repetindo. E tem que fazer um corte nessas coisas que não agregam, né? Não agregam. Só criam mais problemas. Eu vou fazer um parêntese e colocar um exemplo pessoal. Na minha casa eram 12 filhos, então tu imagina do que chamavam um dos outros e tal. Meu pai era um homem do campo, a gente dizia que era do sítio, do campo, e muito brabo, né? Muito nervoso, muito brabo. E ele dizia, essa é assim, são 7 mulheres, e eu lembro que eu escutava, essa vai ser imprestável, mas não era imprestável no sentido, era que eu não sabia fazer coisas assim, comida de animal, carregar coisas, plantar, essas coisas assim. Eu era dos livros. E aí, então, ele nunca proibiu de eu ser dos livros, ele queria uma filha professora. E isso foi o que, na verdade, me tornou quem eu sou. Mas eu não esqueci a palavra que ele me chamava. E assim, toda vez que eu vou tentar fazer coisas, a gente faz terapia a vida inteira, né? Eu faço. Vou tentar fazer coisas, eu sempre venho isso, será que eu vou dar conta de parafusar uma cadeira, fazer essas coisas mais manuais? Eu não dou a memória, a lembrança. Exato. Daquela repetição. E creio que Thaís escuta muito essas histórias, né? Mas olha que bom trazer esse exemplo, Salete, porque daí personaliza e dá ideia para quem está em casa que não importa o grau de instrução, não importa o ambiente, elas podem acontecer. E, Thaís, tu que então já transitou ali para a questão da mulher, né? Que eu sei que a Thaís tem larga experiência no atendimento às mulheres, que a gente sabe é um gênero bastante vitimizado por conta dessa cultura patriarcal que a gente veio herdando há muitos anos. Thaís, eu quero que tu nos fale sobre a questão da autoestima. O bullying, esses exemplos que a Márcia, essa situação da Salete, ele afeta diretamente a autoestima das pessoas? Sem dúvida. É importante, assim, levar em conta que tudo começa na infância, tudo começa em casa. Então, uma criança que não foi compreendida, não teve suas necessidades emocionais atendidas, é claro que é impossível atender a todas, mas minimamente. Não teve um ambiente minimamente compreensivo, ela acaba se tornando vulnerável a outras formas de violência fora de casa. Se sofrer bullying na escola, ela não vai
ter coragem de contar, porque às vezes são pais que castigam, inclusive fisicamente. Às vezes culpam a criança, tu deve ter feito alguma coisa. E pode crescer com essa baixa autoestima, uma série de dificuldades, pode inclusive se envolver em relacionamentos abusivos quando adulta, ou pode ser o parceiro que agride ou o que sofre agressão e não consegue reagir. Enfim, as consequências são muito graves. Por isso, quanto é importante assim, os pais, os cuidadores poderem ter um olhar cuidadoso para essa criança ou adolescente, perguntar como se sente, se aconteceu alguma coisa. Às vezes a criança chega em casa até machucada, ninguém percebe, ou chega, às vezes confunde com, coisa de adolescente, foi se trancar no quarto, mas sabe lá o que aconteceu com essa pessoa fora de casa e ela não se sente acolhida para poder contar, para poder buscar um apoio ali, porque sabe que provavelmente vai sofrer ainda mais retaliações. Thaís, a Salete comentou, deu um exemplo assim, que às vezes as famílias têm seu dia a dia e comentou, alguém na hora de sair está atrasado. A gente tem duas opções, ou brincar com isso, ou criar uma grande animosidade a partir disso. Eu acho que talvez aí me dá umas pistas, assim, nos dê umas pistas psicológicas, porque eu posso brincar com atraso. Acontece, a gente não gosta, né? Mas acontece. Como acontecem outras coisas, acidentes, incidentes, enfim. E aí você pode tratar com agressividade ou pode tratar... Quantas vezes a gente está cuidando da criança ali, né? Ou do adulto também, e acaba almoçando, está atrasado, se suja, tem que parar, trocar tudo, né? Trocar a roupa, e é uma perda de tempo e é um consequente atraso. E aí implica na família, implica... E eu lhe pergunto, tem maneiras de a gente, de repente, refletir um pouquinho e agir de uma forma mais tranquila e não adotar a agressividade? Talvez a questão assim, poder aprender com cada situação e, como tu diz, até brincar, rir de si mesmo. Aconteceu um pequeno acidente doméstico, alguma coisa, ninguém se machucou, não é nada grave, vamos tentar, na próxima vez vamos cuidar mais, mas o que se vê é muito... nessa hora desqualificam, como a Salete falou antes, tu não presta, a gente ouve muito assim, relatos de crianças e adolescentes, tu nunca vai ser nada na vida, tu quebra tudo, tu não... Desastrado, né? A palavra desastrado também é uma palavra comum. Sim, e aí o quanto isso pode ser uma profecia autorrealizável. Quando é um adulto importante para a criança ou para o adolescente, um cuidador, um dos principais cuidadores, diz que ele vai ser um fracassado ou alguém que só faz coisa errada, é muito maior a chance dele não conseguir mesmo, ele não acredita mais nele, a autoestima, enfim, e outras questões ficam muito prejudicadas e acabam realmente prejudicando o desempenho dele. Uma nota baixa, de repente apanha. Mas espera aí, vamos tentar, vamos ver o que faltou, talvez precise de uma ajudinha em alguma coisa, poder sempre olhar e buscar juntos alternativas construtivas, nunca depreciar. Thaís, o bullying nesse aspecto, ele pode também evoluir para uma agressão, por uma violência... psicológica, e a mulher também, se caso, por exemplo, quando o pai, nesse caso, o filho assiste o pai sistematicamente chamando a mãe, que aí a gente sabe que entra nas violências a mulher, né? Mas assim, às vezes começa pequeno, porque começa ali, né, nessa repetição de palavras, que no fundo não é o que a mulher é e nem que está vivendo, mas o filho assiste aquilo. E a tendência é repetir eu já atendi várias mulheres que dizem, meu filho está crescendo e ele fala igual ao pai, ele me desqualifica. São questões culturais que vão indo de geração em geração, e por isso que a gente precisa, é muito importante poder quebrar esses padrões de funcionamento. Seria muito bom se todos pudessem ter, enfim, a alternativa de uma psicoterapia. É claro que não é tão simples assim, mas enfim, de poder, algum trabalho que fosse feito assim para se poder olhar mais para si, verificar de que forma podem ser
melhores pais, tu falaste em educação parental, seria tão importante, né? É que se sabe que, né, às vezes as pessoas têm filhos e nem sempre estão num momento bom da vida, estão cheios de outras dificuldades, inclusive financeiras, de saúde e tudo mais, e acabam, de certa forma, descontando algumas frustrações, como se os filhos fossem culpados, não conseguem se dar conta que é todo um contexto e que os filhos respondem pelo ambiente que eles estão vivendo. Se eles são constantemente maltratados, é assim que eles vão reagir. Mas a gente vai falar sobre saídas. E eu convido você a continuar conosco. Estamos encerrando o primeiro bloco falando de um assunto perigoso. O bullying é perigoso, gente, e é sobre ele. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar de alternativas. O que então nossas especialistas aqui vão nos ajudar a encontrar para que a gente não reproduza, para que esse crime ele fique de lado. Continue com a gente, Roda de Saberes, conversando sobre bullying. Há os que perderam tudo, mas não perderam a força. Há os que foram pela terra, pelos ares, pelas águas, e há os que ficaram cuidando dos que vieram. Há os que doaram, os que se doaram, e os que deram até o que nem sabiam que tinham. Há os que tiveram que fechar as portas, mas milhares de janelas foram abertas pela solidariedade. A esperança é muito grande. No ano em que ficamos debaixo d'água, também ficamos encharcados de carinho, cuidado, força e amor. Ser gaúcho é ser lutador. Ele sempre acredita. Estes são os gaúchos. Ao teu povo, Rio Grande, que fez deste ano, que jamais esqueceremos, uma reconstrução que vamos sempre lembrar. Bom dia, pessoal. Vamos à chamada? Bruno dos Santos. Presente. Eliane Silveira. Presente. Pedro da Silva. Presente. O programa Professor da Manhã oferece cursos gratuitos de licenciatura. Mais bolsas mensais de R$800. Onde tem educação, o futuro está sempre presente. Governo do Rio Grande do Sul. A educação nos une ao futuro. Roda de Saberes de volta, conversando sobre bullying. Que perigo traz, né, esse fenômeno que afeta não só o ambiente escolar, mas todos os ambientes de nossa sociedade. Como evitá-los? Antes da gente conversar seguir na conversa, né, com as nossas convidadas, a Márcia Adriana de Carvalho, a Salete Anderli e a Thaís Isabel Dalegrave. Márcia e Salete, professoras, e a Thaís, psicóloga. A gente vai chamar um quadro que se chama Anote Aí, que a gente tem aqui na Roda de Saberes. Eu já peço que a vinheta entre em cena. E a nossa dica de hoje é uma cartilha chamada Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar. Ela é publicada pelo Ministério da Educação e criada por um grupo que chama assim, Grupo de Trabalho Executivo do Ministério da Educação para o Enfrentamento e a Prevenção às Violências nas Escolas e Universidades. Então, esse acesso é no site, você pode entrar no site lá do Gov, né, e encontrar a cartilha, e lá tem orientações. E algumas dessas orientações a gente vai ver agora, a seguir no nosso bate-papo. Porque a gente sabe, né, Márcia, que a Márcia é, assim, também uma profissional muito atuante nos órgãos ligados à educação, lá no Conselho Estadual, e tem um grande conhecimento do trabalho em torno da cultura da paz, realizado também via CIPAVs, que são as comissões de prevenção definidas por lei. E até eu lembro que foi, na época, o ex-vereador Del Gomes que propôs, e o prefeito, à época, era o Sartori, o Pepe que foi, e achei que fosse o Sartori, mas que o Sartori deu continuidade e abraçou, né, a criação. Então, o Pepe, depois o Sartori deu continuidade, e acho que existe até hoje, passou governo por governo,
para te ver que o tema, ele não é politizado, ele é de Estado. Exato. É uma política de Estado. É uma política de Estado. E como funciona essa política de Estado, então, das CIPAVs, Márcia, e que trabalha essa cultura da paz na nossa Caxias e no nosso Estado? Muito importante isso, Vânia, porque esse resgate também histórico, né? As comissões internas de prevenção de violência escolar, de acidentes e violência escolar, ela é uma lei aqui no caso de Caxias do Sul, lá de 2003. Então, à época, né, se institucionalizou isso como uma necessidade. E vejam, né, aí mais de 20 anos e a gente tem essa preocupação. Então, o tema, embora o nome talvez bullying ou cyberbullying seja mais recente, mas é uma necessidade de mais tempo. Então, iniciou lá em 2013 aqui com essa lei em Caxias do Sul, depois se teve continuidade, sim, como falaste, né, com o prefeito Sartori, na sequência aqui do governo do prefeito à época, Pepe Vargas, e quando foi para o Estado, institucionalizou isso em âmbito do Estado. Então, nós temos também as CIPAVs na rede estadual, no âmbito do Estado, por conta de ser também uma legislação estadual. Mas o que fazem essas comissões internas? É justamente isso, prevenir tanto acidentes, mas especialmente a violência escolar. E como a gente previne? A gente previne conhecendo do assunto, a gente previne falando com as famílias, com os profissionais que atuam na escola, não apenas com os professores e professoras, mas também com os profissionais de apoio, com aquele nosso colega que está lá fazendo alimentação escolar, com quem está trabalhando na limpeza, na secretaria da escola, que acaba sendo, né, a porta de entrada também. Então, toda essa questão de escuta sensível, né, de estar atento aos sinais, as CIPAVs, elas têm protocolos definidos para quando se percebem algumas questões, quando se constatam algumas situações, para que esses protocolos sejam seguidos, que nós possamos também envolver a rede de apoio à escola, porque, como eu disse no primeiro bloco, acaba se reproduzindo e talvez se mapeando de forma mais significativa no ambiente escolar, porque a escolarização dos 4 aos 17 anos, desde a pré-escola até o ensino médio, ela é obrigatória. Portanto, as famílias estarão envolvidas com a escola, as crianças, os adolescentes, os jovens, enfim, os adultos estarão lá. E é preciso ter esse espaço de acolhimento, mas é preciso ter um acolhimento com formação continuada, falando sobre isso. O bullying, né, essa violência sistemática, ela não é apenas com palavras, não é só no âmbito verbal ou no âmbito físico, como muitas vezes a gente pode imaginar. Pode ser também no âmbito psicológico, emocional, pode ser na questão social, pode ser na questão sexual e ainda pode ser esse virtual, esse mundo virtual, né, das redes sociais, do WhatsApp, enfim, tudo isso pode se reproduzir. Então, é preciso que nós falemos sobre isso. E agora, recentemente, aqui na rede municipal de Caxias do Sul, foi lançado um outro programa que é para ser institucionalizado uma política permanente também, que é a Educação, Família e Escola, onde a gente vai ter o espaço para as famílias dos nossos estudantes, para as comunidades escolares, para a comunidade local do entorno da escola participar de encontros, onde também terão, além de atividades formativas, com participação de psicólogos, psicopedagogos, outros profissionais da área da saúde, da assistência, enfim, para que a gente possa conversar e a gente possa escutar o que está acontecendo nas casas que se reproduzem na escola, mas que nós precisamos nos fortalecer, nos unirmos para evidenciar aquilo que nós desejamos, a sociedade que nós queremos. Márcia, a gente sabe que a responsabilidade da educação, né, de nossas crianças e também nossos adultos não é só do pai e da mãe, né, é da escola, é do Estado, é nossa também. Mas assim como a gente tem que meter a colher em briga de marido e mulher, a gente também tem que observar e entrar no bate-papo quando a gente assiste algum pai cometendo essas situações que a gente relatou no bloco anterior, de repetir palavras pejorativas que abatem a autoestima da criança ou do jovem, enfim. A gente tem esse arbítrio? Precisamos ter. E para isso precisamos ver as formas, né? E as colegas com certeza vão contribuir com isso. Porque nós tendemos a agirmos pelas nossas
próprias convicções. E, por vezes, as nossas convicções, os nossos entendimentos estão assentados em situações que não devem ser feitas, né? A gente verifica no nosso cotidiano da escola, a gente verifica no noticiário, a gente verifica em âmbito nacional situações de, às vezes, os pais irem tomar satisfações com crianças da educação infantil. Isso significa que é algo que está sendo reproduzido de forma equivocada. Então, sim, nós precisamos meter a colher nessa conversa, mas trazendo esse outro jeito. Eu não vou diretamente tomar satisfações com as crianças, eu vou verificar com os adultos que estão em contato com essa criança. Acho que a Thaís trouxe no primeiro bloco um olhar muito específico para quem cuida, né? Os cuidadores, os adultos que estão envolvidos nas situações, são essas pessoas que são referência, são essas pessoas que, se não sabem como lidar, precisam pedir ajuda. Prof, como que eu ajo numa situação assim? O profissional da área da saúde, da assistência, outros profissionais que podem nos acolher para saber como lidar. Porque não significa que fizeram isso comigo, que eu tenho que reproduzir isso porque estava certo o que foi feito comigo. Por vezes não estava certo. Ou silenciar, né? Que a Márcia está falando, de repente silenciar. Então, bom isso que a Márcia está falando, que a gente tem que ter jeito para entrar nessa história, mesmo percebendo, né, que é uma irregularidade inadequada, a gente tem que ter um jeito de falar, uma maneira. E tem essa equipe, então, nova aí da Escola Família. O programa Educação, Família e Escola, para justamente, né, estar envolvendo a comunidade escolar e a comunidade local para auxiliar, porque o nosso objetivo, enquanto educação formal, é garantir o direito de aprender de todas as crianças e cada uma delas, na sua necessidade. Mas isso a escola não faz sozinha, nós precisamos dessa parceria com a família, com a comunidade, para garantirmos esse direito de aprender. Por isso nós precisamos da família e da comunidade lado a lado, né, juntos para fazer diferente. E eu queria saber agora da Salete, então, esse aprendizado, ele é afetado quando uma criança ou um adulto sofre bullying? A Salete é psicopedagoga e eu quero entender, a gente prejudica o conhecimento, a aquisição de conhecimento acaba prejudicada, Salete? Com certeza, sempre, né? Porque a gente tem um conjunto de inteligências que a gente chama de cognição, mas se o emocional, as emoções, o emocional, que Thaís pode explicar melhor na sequência, está afetado, a parte da inteligência, da cognição, ela bloqueia direto, né? Ela não tem. Aí, quando a criança não está se desenvolvendo, a gente vai investigando as diferentes áreas para ver onde está acontecendo esse bloqueio. É uma questão orgânica, é uma questão emocional, é uma questão ambiental, é como aquela criança, aquela pessoa, aquele sujeito percebe a vida e as coisas, né? E aí falávamos do jeito de como eu vou falar. Assim como a gente pede para as crianças se autorregular emocionalmente, os adultos também têm que fazer, porque na medida que eu me autorregulo, e a autorregulação tem a ver com temperamento, jeito de ser, mesmo que eu tenha um temperamento que transborda de vez em quando, eu posso me reeducar e ser uma pessoa que usa uma comunicação mais afetiva, uma comunicação mais amorosa, que eu tenha uma escuta antes de julgar. O adulto, ele vem de uma cultura de julgamento. A criança nem terminou de falar, ele já atropela e já quer dar uma decisão. O professor tem muito disso também. Começa a falar, tu já quer resolver o problema. Já tive em terapeutas que também, eu estava contando o processo e já, não, mas faz assim, não, a gente não tem que fazer, a gente tem que dar instrumentos para que aquela pessoa tenha um autoconhecimento, para que ela se conhecendo, ela sabe que determinadas situações ela tem que evitar um pouco, porque ela não vai dar conta naquele momento e pode transbordar e gerar conflito e depois os traumas que está por aí, né? E de trauma vira bullying. Então, no bullying, o que a gente observa? Tanto aquele que pratica como aquele que é vulnerável e recebe, o sofrimento é igual. Então, não é que aquele que faz
sai imune da situação. Os dois entram em sofrimento. Por isso que eu falava no início a questão do desenvolvimento do processo do respeito e da família com a criança e tirar aquelas frases, eu sou teu pai, tu me obedece, se tu não fizer, a porta é serventia da casa. Não é assim que a gente vai formar uma identidade saudável e sólida para enfrentar as dificuldades ou oportunidades que a vida nos dá. Salete, às vezes, né, essa cultura de imposição paterna ou materna que está relatando, né, por vezes impede que os pais peçam desculpas por algum equívoco, que a gente comete equívocos, não comete, Márcia? Ou então, ou não dar a voz para as crianças, né? A gente em sala de aula tem muito disso. Este ano eu tenho o privilégio de ter um 5º ano e eles querem falar, eles têm opiniões, E aí, por vezes, não dá para te acolher aquela ideia, mas não custa você dizer, olha, a sua ideia é brilhante, em outro momento a gente vai fazer isso. Lembra, prof, em outro momento a gente vai fazer isso. Porque aí você vai dando voz, você vai validando os pensamentos, porque não tem como uma pessoa falar, ou mesmo numa leitura, que o teu pensamento não começa a fazer análises. Mas se tu não fizer análises e os links, e tu não der a palavra para essa criança, para esse jovem, ou para a pessoa, como que ela vai se desenvolver? Interagir e ser uma pessoa que se sinta amada, tanto na família, no trabalho, no entorno, ou em qualquer situação que ela estiver. Ela silencia antes de se sentir pertencente. Eu não tenho experiência com mulheres, mas a gente acaba escutando muito as mães, né? Por incrível que pareça, a gente tem mães muito jovens. Eu fui uma mãe jovem, mas ainda continua muitas mães jovens e que silenciam diante das coisas. Não protegem, não defendem seus filhos por questões mil que a gente vê. E aí você chega ao ponto de dizer assim, mas mãe, se você não se cuidar, quem vai cuidar dessa criança? Aí, antes de falar, eu tenho cuidado de dizer, mãe, eu vou te dizer uma coisa para a gente refletir junto, uma coisa um pouco dura, tá? Então, eu já preparo que eu vou falar uma coisa que pode chocar um pouquinho, mas que precisa ser dito. Então, a forma como a gente vai conduzindo é super importante. E também saber por que aquele pai e aquela mãe estão agindo daquela forma com aquela criança. Aí ele vai se dar por conta, que entra dentro do fator da educação consciente, que vai se dar por conta, pois é, por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou... né? Então, escutar, né, as pessoas sem julgamento, eu acho que é o caminho. O respeito, independente do tamanho, respeito com animais, plantas, planeta e a criança em especial, né? Parece que estão abandonando nossas crianças. E a minha bandeira é criança, né? Mas tem muitas bandeiras que a gente tem que defender também. E quando você protege, defende, muitas vezes tu escuta assim, e aquela professora, a prof. Sally, ela é muito mimimi com as crianças. Quando você cuida, quando você olha, quando você intervém, quando você acolhe. Quando é atenciosa. Daí, por quê? Porque vem toda uma questão assim de, eu só te entrego isso, te entrego, mas qual é o significado desse entregar? Salete, eu também preciso socializar, né, com essas minhas meninas aqui, né, que eu também tenho um olhar para a criança, eu gosto de olhar, mas eu uso minha nenê como cobaia, né, não, brincadeira, gente, mas assim, ó, minha Martina fez 5 anos e ela não é vista no mercado. Então, eu vou no supermercado, gente, e as pessoas atropelam ela se eu deixar ela ir caminhando com o carrinho. E parte disso, que a Salete está falando é isso. Esse cuidado é o cuidado, é o macro. É o respeito, né? É o respeito, assim, ó. A gente precisa, quem está em casa, eu acho que assim, precisamos enxergar criança como criança, não é infantilizar. Entender que aquele cidadão está em desenvolvimento e ela está presente. Então, por vezes, as pessoas passam com o carrinho e quase atropelam minha criança. É isso que tu está falando, é preciso cuidar, é preciso dar olhar, ver a criança. E a educação consciente não é mimar, não é? Eles confundem quando você trata bem com mimar.
é você conversar, é escutar, explicar, conversar, dar exemplos, dizer, ó, que ideia bacana, validar essa criança. Se as pessoas que foram validadas por alguém na sua infância são pessoas de sucesso sempre. E eu quero perguntar para a Thaís, casando com esse assunto que a Salete trouxe, Thaís, eu sempre costumo falar assim para minha filha, que eu não gosto que ela joga coisas nas pessoas, assim, joga nos amigos, joga brinquedo, não tal, entrega, joga. Assim, né? Entendeu? Que tem um período da infância que tem isso, né? Mas eu sempre já, me antevendo, eu já dizia, Martina, mamãe não gosta que você brigue com os amigos, que você jogue coisa nos amigos, nos pais, na mãe e tudo, e que você diz, toma. Então, eu não sei se isso é adequado, eu te pergunto, porque também disso é talvez uma tentativa de prevenir o bullying adiante. E eu repito isso. Filha, o que realmente a mãe não gosta? Aí ela diz, briga com os amigos, jogar coisas e diz, toma. Eu estou certa ou estou errada? Eu estou fazendo isso como mãe, não como professora, não como... Porque em casa a gente não é profissional, né? Não. Em casa a gente é pai e mãe. A gente é mãe. E eu te pergunto, assim, se esse meu ato simples, assim, ele é adequado, inadequado, ou realmente ele pode ajudar a evitar, né, situações de conflito e, por consequência, bullying? Me parece que com certeza é adequado, né? É uma forma, assim, tu estás educando ela, mostrando, bom, tem outras maneiras de fazer isso. Vamos agir com mais educação, delicadeza, não vamos jogar. E daí tu já questiona e ela já sabe, não pode isso, não pode aquilo. Sem dúvida, é importantíssimo. Thaís, eu fiz isso outro dia e sabe que tem os balõezinhos que eles fazem aquelas espadas. E vi ela brincando com a amiga, ela disse, mamãe, mas não dói. E outro dia ela fez isso em mim. E eu cheguei em casa, cheguei em casa, a Thaís disse assim, minha filha, você bateu na sua mãe. Não dói, mas bateu. E ela disse, mamãe, começou a chorar. Nunca mais vou fazer isso, mamãe. É porque são uns impulsos naturais do ser humano, né? E se tu não pontua, não fala, aquilo vira rotina. A estranheza que eu vejo, assim, é que a gente está vivendo um mundo que parece que as coisas que não se devem acontecer ou inadequadas é o que mais acontece. Aí quando vem uma pessoa que quer fazer como deveria, é que sofre o bullying. Porque daí é a diferente, né? Ah, para com essa caretice. Nem sei se é caretice a palavra que eles usam, mas enfim, a pessoa que quer ser correta também sofre bullying. Acaba normalizando. Normalizando. Não devem acontecer e aquele que vai fazer o combate a essa situação é que acaba sendo, entre aspas, julgado e colocado como se fosse o agressor. Uma cultura de normalização da malandragem existe um pouco, talvez inclusive incentivado um pouco pelas redes sociais. Inclusive eu queria salientar assim, uma coisa bem importante, que o cyberbullying e tudo mais, o quanto é importante, assim, sabemos que nem todos os pais e mães, os cuidadores principais conseguem ser protetivos. Mas a importância de poder dar uma monitorada nas redes sociais dos filhos, principalmente nos primeiros anos de vida. Não largar telas sem saber onde estão, com quem estão falando, porque estão aparecendo notícias terríveis, né? De chats de jogos online que são para crianças pequenas, onde pessoas mal intencionadas interagem com crianças e acabam incentivando crianças a cometer até crimes. E em função desse cyberbullying e tudo mais, muitas pessoas estão cometendo suicídio, cometendo violência uns com os outros. Inclusive, no meu trabalho, aconteceu de chegarem algumas pessoas que sofreram agressão física, que foi filmada e divulgada em grupos, como se fosse... Aí que está a valorização, não é só malandragem, da violência, inclusive. Divulgado em grupos de maneira a depreciar ainda mais a vítima, como se o agressor estivesse fazendo uma coisa vitoriosa, assim, uma coisa... Isso, é essa palavra. O quanto isso é preocupante, então o quanto é importante e como é bom saber, ouvir vocês, que quantas coisas boas estão sendo feitas nas escolas. Porque às vezes os pais ficam um pouco perdidos nesse mundo com tantas coisas acontecendo
E eu acho importante dizer também para, bom, se nem todos os pais e mães e cuidadores principais conseguem ser protetivos, é importante as crianças e adolescentes saberem que podem pedir ajuda na escola. Inclusive, recebemos muitos casos de denúncias feitas pelas escolas. Então, isso é importante a comunidade saber. As crianças e adolescentes saberem que não estão sozinhas. Pode ocorrer de contar coisas para os pais, inclusive de violência sexual, que não é o tema de hoje, mas às vezes os familiares não acreditam, não validam essa situação e é preciso que a escola faça alguma coisa. Eu quero muito aproveitar, gente, o gancho, que a gente está chegando ao final da Roda de Saberes. Sempre o tempo é curto, principalmente quando os temas, eles são, assim, impactam na vida da sociedade. Então, eu queria só aproveitar esse gancho da Thaís e lembrar que o cyberbullying bullying implica em punição, gente. Olha só, reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave ainda. Então, o bullying, o cyberbullying são crimes, gente. Fiquem atentos com isso. E a gente também, eu gostei dessa intervenção que a Salete comentou sobre o respeito. É necessário em quaisquer circunstâncias. E também é necessária, assim como é necessária a união entre família, escola, comunidade, como apresentou a Márcia, né? Aqui são os caminhos para a gente evitar que o bullying se repita. Eu quero mais uma vez agradecer então a presença da Márcia de Carvalho, da Salete Anderle, da Thaís Dalegrave, profissionais que vieram enriquecer e nos ensinar um pouco mais sobre como combater o bullying em quaisquer ambientes. Eu quero também agradecer você que nos acompanhou até aqui. Siga na programação da TV Câmara e também ligue para mim. Ainda a gente atende o telefone, né, hoje em dia com o WhatsApp, mas mande mensagens, e-mail no imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou também ligue no 3066-3979, dê sua sugestão para a Roda de Saberes, críticas, elogios. Eu vou ficar muito feliz com a sua ligação. E siga conosco aqui na TV Câmara Caxias. Até a próxima Roda de Saberes.